Amém? Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Amém. Você pode sentar, em nome de Jesus? Com a santa palavra de Deus em mãos ainda, Paulo escrevendo à igreja que está em Roma, e ele não está falando da igreja, ele está falando de outras coisas. Aqui ele não está escrevendo como uma exortação para a igreja, como acontece em tantas outras cartas em que ele faz isto, como aquele apóstolo que foi chamado. Mas aqui nós vemos que ele está demonstrando que se há uma corrupção, é porque as pessoas queriam ser corruptas nessa situação. Porque ele está falando: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, tal. E ele vai dizer assim: porque o seu poder, as coisas invisíveis, no verso 20, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, ou seja, esses ímpios, fiquem inexcusáveis, ou seja, fiquem com toda a culpa sobre eles. Eles não têm desculpa. A própria Escritura no Salmo já vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Qualquer pessoa que olha para a natureza, a criação, os animais, as plantas, os seres vivos em geral, qualquer um é obrigado a chegar à seguinte conclusão: tem que haver um Deus. Isso está dentro do ser humano. Ele vai buscando o princípio das coisas, ele vai buscando a razão da existência das coisas, e quanto mais ele vai se aprofundando, a conclusão que ele chega aqui: tem que haver um ser supremo que criou todas essas coisas. Esse é o óbvio. E é Paulo dizendo exatamente isso aqui. Aí ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que tem acontecido com tanta gente. Achando-se sábio, torna-se louco. Porque a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. E Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, não busque nos livros, não busque na sua própria cabeça, tem que buscar nas coisas de Deus, tem que pedir a Deus, tem que ver a direção de Deus. Andar na direção de Deus, isto é sabedoria. Deus te guia de tal maneira, como diz o Provérbios, né? Instrui-me na sabedoria. A sabedoria vale mais que amigos. Salomão foi aquele homem que recebeu a sabedoria do alto. E ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo. Deus se agradou tanto dele que disse: olha, antes de ti não houve igual e depois não haverá. Você vai ser o homem mais sábio na face da terra. E tem mais.
Muita gente hoje ainda ora dizendo: Senhor, me dá a sabedoria de Salomão. Para ter a sabedoria de Salomão, tem que ter o coração de Salomão. Entende, irmão? Deus escolhe, a Bíblia diz que Deus reparte o talento a cada um segundo a sua própria capacidade. O que você armazenou no teu coração, isso vai ser o nível da sua capacidade. O que tinha no coração de Salomão? Tinha guerreiros lá, tinha inimigos, tinha um monte de coisa, mas Deus diz assim para ele: olha, você não se preocupou em pedir a morte dos teus inimigos, não se preocupou em pedir ouro nem prata, você pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria e vou te dar paz ao redor, vou te dar ouro, vou te dar prata, o que você não pediu. Então, se você quer uma sabedoria, tem que ter o coração de Salomão. Se Deus te dá sabedoria, outras coisas virão. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quem? Esses que não entenderam a revelação de Deus, a manifestação da divindade. E ele ainda vai dizer, no verso 22, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. De quem será que Paulo está falando? Bom, ele está falando de muita gente. Mas quem mais fez isso? Quem pegou Deus e mudou a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível? Quem mais fez isso, senão a chamada Igreja Católica Apostólica Romana? A Bíblia diz que ela é a mãe das meretrizes, mãe das abominações e prostituições que habitam sobre a terra. Hoje ela tem um monte de filha, que de igual modo tem praticado a idolatria. Hoje tem como mãe a Igreja Católica, como filha tem a Igreja Universal, como neta tem a Igreja da Graça, e vai se associando aí um monte de outras organizações que copiam toda a filosofia que a Igreja Católica tem feito. E Paulo aqui está justamente escrevendo a quem? Aos romanos. Ele está justamente escrevendo aos romanos. Estava lá onde hoje é a sede dessa mãe das prostituições. Então aqui ele está dizendo, eles pegaram a glória do Deus incorruptível e fizeram isso. Mas Paulo vai seguir o texto, em outras palavras, ele está dizendo, isso não vai ficar por isso. E aí ele vai dizer, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Se tem um lugar que acontece isso, mais uma vez, é a Igreja Católica. A história, os horrores das abominações, das prostituições internas daqueles conventos, a desgraça, a infâmia daquilo ali é uma coisa horripilante. Quando se faz algumas escavações em lugares onde outrora eram conventos, eram mosteiros, o que se descobre de esqueletos de fetos naqueles lugares, nos subterrâneos, um horror. O homossexualismo é bandeira dentro do catolicismo e tantas outras abominações. E Paulo, escrevendo aos romanos, ele está colocando tudo para fora. Deus os entregou às suas próprias concupiscências para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ora, como que honraram e serviram mais a criatura? O que é a criatura de Deus? O diabo é uma criatura de Deus. Então Paulo está dizendo, eles honraram, estão honrando mais ao diabo, que é criatura, do que Deus, que é bendito eternamente. E outras coisas, por exemplo,
A organização católica coloca o Papa como o sumo pontífice, o infalível. Ele tem a infalibilidade. Tudo que ele fala é como Deus falando na terra. Só que para nós é o Deus desse século chamado diabo, Satanás. E ali, eles de vez em quando lançam as suas encíclicas papais. O que é isso? Uma carta redigida pelo Papa. O Papa é tão honrado e tão considerado, como esse texto diz aqui, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O Papa, ele é tão honrado que ele tem poder para determinar o que deixa de ser pecado ou o que passa a ser pecado. Isto é ou não é honrar mais a criatura do que o Criador? E Paulo continua dizendo no verso 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ora, alguém pode pegar a verdade de Deus e transformar em mentira? Existem algumas verdades sobre a terra que Jesus Cristo deixou. Verdade revelada por Jesus, o Deus Pai. Ele falou: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Eu e o Pai somos um, porque tudo que eu recebo do Pai eu executo, sou executor de Deus. Então ele revelou o Pai, ele revelou a si mesmo, porque ele disse: credes em Deus e credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Ele revelou como verdade o Pai, ele revelou como verdade ele mostrou como verdade a Escritura. Examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele revelou como verdade o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador que estará convosco todos os dias. E ele revelou como verdade a sua igreja. Ele disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São verdades que Jesus Cristo edificou. E Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Bíblia, a igreja, são verdades. E Paulo está dizendo aqui: eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu te pergunto, mudaram ou não mudaram? Eles dizem que Deus compactua, que Maria é mãe de Deus. Então eles começam a transformar a verdade de Deus em mentira. Eles começam a dizer que Maria intercede diante de Jesus. Mas essa não é a verdade, porque a verdade é o Espírito Santo que age na nossa oração. Então eles começam a transformar a verdade de Deus em mentira. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Eles instituíram o purgatório e a missa para os mortos. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Alguém tem que falar, mas só os valentes falam. Os covardes têm espaço na mídia, mas se calam. Se não houver alguém que proclame a verdade, não haverá libertação. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Mas se não há quem pregue, se não há quem fale, se alguém tem medo de perder um emprego, medo de perder um amigo, medo de fazer inimizade com o vizinho, que se lixe o vizinho, eu tenho Cristo para servir. Eu posso perder 500 vizinhos, 1000 amigos, mas não posso perder Jesus. Nem o título de servo de Deus, isso eu não posso perder. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Como pode? Como é que alguém pode transformar a verdade de Deus em mentira? E isso vai atingindo, meu irmão, todos os cantos. Antes, no começo da história, inclusive Apocalipse fala qual é a vitória. Qual é a vitória? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso foi mudado também. Isso foi transformado numa mentira. Não só pela organização católica, eu falo da organização, o povo, coitado, tadinho deles. O povo católico é um povo completamente cego, digno de pena e de misericórdia.
tanto que Deus já tem revelado nesse lugar. Não façam mal aos pequeninos, vão atrás dos líderes, pega eles, castiga eles, oprime eles, e é para isso que nós fomos chamados. Quanto mais Deus nos abrir a porta, mais nós vamos oprimir eles mesmo. Deus vai nos dando graça, a gente vai apertando eles de todos os lados, pela internet, pela televisão, pela rádio, a gente vai oprimindo eles pelos CDs, por tudo que é veículo a gente vai oprimir eles, de todos os lados, para que eles paguem caro, não só na eternidade, mas comecem a pagar aqui, tudo aquilo que eles têm feito de engano com o povo, de mentira, de mercenarismo, porque está escrito: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós vamos ser fartos, Deus vai nos fartar. Então, meu irmão, nós vamos trabalhar mesmo na direção de Deus e fazer aquilo que Deus nos tem mandado. E muita gente tem transformado a verdade de Deus em mentira. Você vê que hoje a vitória que seria pelo sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte, foi completamente corrompida. A Bíblia, que é a palavra de Deus e que Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, você liga a televisão e você ouve, como eu já ouvi, Clodomir, não sei se assassinaram esse cara que sumiu da mídia, ninguém fala no nome do homem, e lá dentro a gente sabe que a coisa não é brincadeira, sumiu da televisão esse homem, já tinha falado. E o tal do Romualdo, ler Bíblia é besteira. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, mas a nossa boca eles não conseguem calar, a minha e a sua eles não vão conseguir calar. Eles têm calado milhares, mas nós não estamos incluídos nesses milhares. Sobre nós repousa o espírito de Elias, que é o espírito que desperta a igreja dos últimos dias, porque Jesus Cristo diz assim: olha, Elias virá, mas Elias já veio na pessoa de João Batista, no ministério dele, mas virá no nosso. E nós estamos aqui para que a palavra de Deus se cumpra sobre nós. Nós temos esse chamado para semear fogo, intriga e contenda, para que as pessoas acordem. Se não houver contenda, ninguém para pensar. Todo mundo segue cegamente a sua fila indiana, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Os pastores não examinam a Escritura. Os pastores não têm condição de pregar mais. Os pastores estão caídos, porque eles querem apenas ter uma palavra agradável, para a pessoa chegar na igreja e que nem um clube que você paga uma mensalidade, assim se transformar as igrejas. O teu dízimo, o dízimo das pessoas estão servindo para pagar mensalidade dentro das igrejas, para sustentar pastor com carro novo. Mas a coragem eles perderam de denunciar, e a Bíblia diz que quem teme a Deus tem que aborrecer o mal. A roupa do Papa é impregnada de satanismo. O crucifixo que ele carrega não é o que comum se vê aí, é um distorcido da magia negra, já de muitos anos. O chapéu do Papa tem a boca de um peixe virado para cima, que era símbolo do deus pagão, lá dos filisteus. Como se chamava aquele deus? Dagon. Metade homem, metade peixe, está na cabeça do Papa. As roupas do Papa são todas símbolos de satanismo, maçonaria. Mas ninguém fala. Eles sabem, eles estão na mídia, os pastores, e sabem muito mais que eu, porque eles dizem que são formados num monte de coisa. Eles sabem da verdade, mas a revelação vem para nós, porque a revelação só vem para quem tem coragem. Não é para quem tem só conhecimento. Deus não conta com quem tem conhecimento, Deus conta com quem tem coragem. Lá está a cruz, mas eu vou na via dolorosa até o fim. Seja pela morte, seja pela vida, Cristo Jesus tem que ser glorificado. Isso tem que ser determinado no nosso ser. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os
abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso aqui é a história do Império Romano, cheio de horrores e homossexualismo. Os líderes romanos, todos os filmes sempre colocam os líderes romanos, Nero, etc., tudo como homossexuais. Ah, sim, é proibido falar, né, de homossexual, né? É proibido para eles, não para nós. É proibido para eles. Não inventaram lenço para calar minha boca. Alguns ligam para cá e dizem assim: pastor, você tem muitos processos. Eu falei: ainda não tive o prazer, né? Vou esperar quando eu entrar na televisão para virem os processos, assim eu posso rasgar na cara para milhões de pessoas, para ver que eu não sou homem de me calar por processo. Não nasci para isso. Eu nasci para que Cristo Jesus seja glorificado. Não importa se é pela morte, se é pela vida, se é com a cabeça na bandeja, mas o meu Cristo na minha vida vai ser glorificado. E nós fomos chamados para denunciar. Não fomos chamados apenas para uma palavra de salvação, mas também de denúncia, porque Jesus fez isso. E se você quiser consultar, veja Mateus 23, que ele está denunciando os escribas, os fariseus, de uma maneira terrível. Então, meu irmão, Jesus até diz assim que muitos virão em meu nome, e até ele diz dizendo: eu sou o Cristo. É necessário, irmão, por isso que a gente aqui somos chatos e redundantes. Irmão, leia a Bíblia, estude Bíblia, medite na Escritura, ore, leve a sério a sua vida espiritual. Por quê? Porque se você não se aprofundar na Escritura, a profundidade da revelação não vem até você. E aí você leva uma vidinha, você vai chamar o diabo de Deus, e sinagogas de Satanás você vai chamar de templo do Espírito Santo. É necessário conhecimento, é necessário entendimento, não superficial, mas profundo, para que você entenda que Deus não está em tudo que é lugar chamado igreja. A grande maioria dos lugares chamados igreja não passa de templo de Satanás. Tem que estudar a Bíblia para entender isso. E depois que você estuda a Bíblia e entende isso, Deus te lança aos quatro cantos para que outros compreendam através de você. O mundo depende de você. Paulo escreve dizendo que a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, eu e você. O mundo espera, e ele diz que a criatura geme aguardando a sua libertação, mas para que haja libertação tem que haver libertador. Eu e você somos chamados para isso. Somos chamados para isso. E para libertar alguém, meu irmão, temos que ir na luta contra os senhores que oprimem esse alguém. Se nós não formos, meu irmão, os cativos não serão libertos. Os oprimidos jamais conhecerão uma restauração. Então aqui Paulo está deixando esta carta maravilhosa, dentre tantas coisas. E ele diz ainda que, no 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando eles cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai, mãe, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então, observa como a coisa chama. Paulo diz que eles são até homicidas. Eles praticam o quê? Homicídio.
nenhuma organização derramou mais sangue inocente do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Idade Média, então, século XV, século XVI, eles perseguiam. Pensou diferente deles, mata. Pensava diferente, mata. Paulo está dizendo aqui homicídios, homicidas, inventores de males. Assim, inventores de males. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Tudo aquilo que afasta o homem de Deus é mal. Toda ideia, toda filosofia, toda algo visível ou invisível. E o que a Igreja Católica tem feito? Tem canonizado aí um montão de santo, né? É a Madre Teresa de Calcutá, que certamente está no inferno. Agora é o Padre Cícero, que também está no inferno, porque não existe padre no céu, só existe padre no inferno. E outros novos que eu tenho visto aí em alguns jornais que a gente recebe. Haja canonização, o que é isso? Invenção de males. A Escritura vai dizer inventores de mentiras, e Paulo aqui está dizendo inventores de males, desobedientes sobre vários aspectos. Então, meu irmão, o verso 25 é o nosso tema central. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Mas você vai continuar com o Criador, que é bendito eternamente, amém, porque você sabe que o que você é hoje precisou sair de lá para que você fosse o que você é hoje. Você teve que parar de rezar a missa dos mortos, teve que parar de levar o seu filho nos batismos infames na mão dos padres homossexuais, teve que reprovar aquilo por completo, parar de acender a velhinha para as almas, teve que parar de rezar o terço ou usar pendurado no pescoço. Então você escolheu estar com o Criador, que é bendito eternamente. Mas não se contente em apenas isso. Lembre que de onde nós saímos existe uma multidão que precisa ser resgatada. E aí eu posso ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque quem tem força e coragem para se levantar contra um império maior que a si mesmo? Quem tem força e coragem para se levantar contra uma multidão que quando você olha, você se vê como ninguém? Gigantes que quando você se olha, se vê como gafanhotos? Só aquele que recebeu a revelação da Escritura e a força do Espírito Santo, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que é bendito eternamente, está contigo. Só quem recebe a revelação. Por isso, meu irmão, esta obra, me permita mais uma vez, não é uma obra para qualquer um. Eu tenho dito aqui que evangelho não é para qualquer um. Evangelho é para gente de disposição, de garra, de vontade. É gente que abre a Bíblia para ler, é gente que dobra os joelhos para orar, é gente que busca a face do Senhor. Aqueles que estão na igreja preocupados com o seu salário, preocupados com o seu bem-estar, não vão a parte alguma, nesse ministério não vai. Porque Deus está precisando de soldados que vão à guerra, soldados valentes. Certa vez, havia um relato de uma situação, um império ia entrar em guerra com outro. Deixa eu contar essa história para você. E foi convidado várias cidades. Olha quantos guerreiros você pode dar aí para combatermos nessa peleja. Quantos guerreiros? De cada cidade mandaram 500. Da outra cidade mandaram 1.000. Da outra cidade mandaram 2.000. Da outra cidade 200, 300. E de uma determinada cidade lá mandaram só 20. E o rei disse assim: ué, mas você me manda só 20 homens? A cidade então me mandou 1.500. Você me manda 20 homens para a gente ir para a guerra? Aí ele perguntou àqueles que tinham sido enviados: vocês 500 aí, qual a profissão de vocês? Eu sou artesão, eu sei arar a terra, o outro sabe fazer sapato, o outro é ferreiro. E vocês aí dos 1.500, qual a profissão de vocês?
A gente trabalha, tem nosso comércio, eu sei construir casa, eu sei isso. Aí o homem virou assim: agora, rei, pergunta a profissão dos que eu te enviei. E o rei perguntou: qual a profissão de vocês? Nós somos guerreiros, nós somos soldados, isso é a nossa profissão. Não faço mais nada, nós só guerreamos. Nós 20 derrotamos aqueles 1.500 lá. Nós 20 derrotamos todos esses aí, porque nós nascemos para a batalha, nós nascemos para a guerra. Desde criança nós fomos atestrados para a batalha, para a guerra. Meu irmão, para e pensa no teu passado e você vai ver que justifica você estar aqui hoje. Aleluia! Você foi adestrado para a guerra, para a batalha. Aleluia! Quando eu era apenas um adolescente de 11 anos, me empurraram de uma altura de 8 metros e eu flutuei. Deus me preparou para hoje estar aqui. Eu caí de um caminhão andando, bati com a cara no chão, desmaiei, mas fiquei vivo. Eu caí, eu rolei de um penhasco, segurei num mato que ninguém sobreviveria. Eu estou vivo. Deus me preparou para ser um soldado, para ser um guerreiro, não para ser um comerciante, nem para cuidar do arado. Para e pensa no teu passado. O Espírito Santo nessa noite vai mostrar os livramentos de canta, canta, labassora e canto que tem dado para que você chegasse aqui. Só os valentes libertam os cativos e restauram os oprimidos. Você foi criado, gerado para ser soldado. E só em soldado a armadura se encaixa perfeitamente. Você chegou aqui, meu irmão, é a última chance da sua vida espiritual. Foi por isso que Deus te preparou, te trouxe nesse lugar. Lugar de difícil acesso, lugar sem condução. Tem que ter muita disposição para chegar nesse lugar. E quando Deus nos mandou começar o trabalho, falou assim: eu tenho um trabalho e eu vou fazer uma seleção violenta nesse lugar. E vai começar pela dificuldade de chegar lá. Vai para o alto do morro. Deus poderia ter nos colocado em qualquer lugar. Recebemos terrenos para tudo que foi canto nesse Rio de Janeiro. E eu dizia: não, eu vou para o morro. Eu tenho terreno em tal lugar com tudo pronto. Não, eu vou para o morro. Mas por que para o morro? Porque Deus falou que a seleção vai começar pela dificuldade de chegar. Mas você chegou. Você entende? Você não é qualquer um, meu irmão. Tem gente aqui, olha o que eu vou dizer. Tem gente aqui que foi arrancado lá do outro lado do hemisfério para chegar aqui. Não despreze isso, meu irmão. Você nasceu para ser guerreiro, obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Você é enquadrado como aqueles que cultuam o Deus que é bendito eternamente. E quem cultua esse Deus que é bendito eternamente tem autoridade para desfazer as obras do diabo, não importa o tamanho delas. Não importa, Deus nos preparou para ser soldado. Na Praça da Bandeira os traficantes mandaram um recado: fecha a igreja. E eu disse para eles: se eles honram as calças que vestem, vem aqui e fecham. Eu estou de pé, mas eles não. Eu estou de pé, mas eles não. Eles não estão vivos para contar a história, mas eu estou. E não fechei a igreja. Então, meu irmão, você foi preparado para esta hora. Você foi preparado para este momento. Você foi preparado para, depois de todos os anos da sua vida, você entrar por essas portas no alto desse morro. Foi para isso que Deus te preparou. Para chegar aqui no alto desse morro e ouvir isso que você nunca ouviu em lugar nenhum. E isso que está sendo dito hoje só poderá ser dito amanhã pela sua boca, porque outros ministérios nunca dirão. Então, querido, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Então Deus os abandonou. Deixe-me dizer uma coisa para você.
Tem muita gente caída por aí, que pelos crentes cegos ainda são chamados de cristãos. Muita gente influenciando em lideranças. A Rádio Melodia, ela chegou ao ponto de fazer um político gravar um CD só para que ele ficasse conhecido no meio evangélico e fosse apontado como candidato e fosse, enfim, conhecido no meio evangélico e prosperasse como político. O que eles estão fazendo? Mudando a verdade de Deus em mentira, porque o Cristo que pregamos e cultuamos neste lugar já nos tem falado: aonde tem política, eu não estou. Ele tem falado isso comigo pessoalmente, e é por isso que eu digo assim: como é que aquela igreja ali tem política? O pastor é político? Vamos lá, não tem Deus lá. Precisamos alertar aquelas vidas. Vamos largar CD, vamos largar estudo. Aonde tem política, não tenha medo, não tem servo de Deus lá, só tem filho do diabo. O nosso Cristo da Bíblia não compactua com política. Pastor político é também palhaço, servo do diabo, que mudou a verdade de Deus em mentira. E se nós fôssemos falar tantas coisas, não terminaríamos esse culto hoje. Você sabe disso. A verdade de Deus foi muito mudada em mentira. As pessoas estão de Bíblia na mão, mentindo para o povo. Estão invocando o nome de Jesus e mentindo para o povo. Foi por isso que a nossa irmã teve a visão de que Jesus chegava com os olhos feridos. E aquele significado dos olhos feridos de Jesus é justamente das pessoas, das igrejas que têm usado o nome dele e a palavra dele para enganar o povo e para mentir para o povo. Mas ele chegava, e neste ministério está representado no sonho, que ele pegava uma pasta também deste ministério e usava como bálsamo nos seus olhos. Essa pasta sou eu e você. Nós somos a igreja do refrigério dos olhos de Cristo. E eu vou cumprir o meu papel e você tem que cumprir o seu. Nós não fomos chamados para fazer amigos. Ou é discípulo ou não é nada. Não quero nada com quem não compra a visão do ministério. E te digo mais: se alguém de outra organização, principalmente liderança, te der tapinha nas costas e te dizer Deus te abençoe, é mentira. Ele quer ver a tua morte. Porque o nosso ministério é acusador. O nosso ministério é terrível. O nosso ministério é terrível. Esse ministério não é brincadeira. Nenhuma liderança de outro ministério quer ver esse ministério sobreviver. Eles nos querem ver mortos. Porque nós denunciamos eles, não compactuamos, não sentamos na mesma mesa que eles e não comemos o mesmo pão que eles. Você sabe disso muito bem. Nós não fomos chamados para proclamar paz, mas proclamar guerra, para mostrar que Jesus Cristo é Senhor dos exércitos. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira e tinham mudado na minha e na sua vida, mas nós fomos recuperados. Nós fomos resgatados pelas misericórdias de Deus e a manifestação do seu poder. Nós fomos achados como ovelha perdida que não tinha para onde ir, mas Ele nos congregou na sua palavra. E agora, irmão, não perca a direção, não perca a unção, vá para a escritura, vá para a oração, não perca a direção, não deixe que a tua cabeça te engane, vá buscar a revelação e veja o que Deus tem para a sua vida. Porque muitos que se achando, diz aqui a escritura, no verso 22, muitos se achando sábios, tornaram-se loucos, achando-se sábios. Quando que você se acha sábio? Quando você pensa que você é o inteligente, que você sabe tudo, que você tem potencial de decisão. Não, crente que é crente se enquadra como servo, e servo não tem nenhum projeto, servo não toma decisão nenhuma, servo apenas obedece o seu Senhor. E te digo uma coisa: quem obedece a Jesus não erra nunca, embora seja chamado de louco.
Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.